Gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 7, Gnosticismo, a parte final. E a gente terminou com uma pergunta do Gary. Você está dizendo que alguns gnósticos experimentaram a mesma coisa, uma realidade além do véu do universo ilusório? E o Arten, com certeza. Sempre houve pessoas que experimentaram a revelação. Ela pode acontecer a qualquer momento, e você não precisa ser tão avançado espiritualmente para que isso o atinja de surpresa. Eu digo surpresa entre aspas, porque geralmente acontece quando não se está esperando. Por isso as pessoas que estão lendo isso não deveriam perder tempo procurando uma revelação. E ainda, caso aconteça, isso não torna ninguém especial. Em alguns casos, o Espírito Santo está ajudando a ter essa experiência para encorajá-lo, para impulsioná-lo a seguir em frente. Além disso, existem estudantes muito avançados que não têm essa experiência em uma determinada vida, mas como eles podem ter certeza que já não tiveram essa experiência em outras, não há sentido em tentar saber por que ela acontece para alguns e não para outros. Só entenda que ela acontece a toda mente em algum momento ou outro. É como se fosse uma pré-estreia das próximas atrações. A pessoa tem uma noção de como será sempre a realidade dela fora do tempo. E o Gary, o aspecto orgástico dela é impressionante também. Fizemos nossos relacionamentos nesse mundo como um substituto para o relacionamento que pensamos ter perdido com Deus. Mas o sexo neste mundo perde a graça em comparação a essa experiência. Isso acontece porque só mentes podem se unir de forma permanente. Corpos não podem realmente se unir. Não que nós iremos deixar de tentar, mas a união com Deus acontece através da mente que, como você disse, ativa a experiência do espírito. E a Purchá. O curso descreve o relacionamento com Deus como intensamente pessoal, e ele é. Os gnósticos valorizavam essa experiência da gnose. Para alcançá-la, eles tentavam se lembrar de que o mundo é apenas um sonho, como se lê no Evangelho da Verdade. Para eles, o mundo não tinha sido feito por Deus, mas por um demiurgo, que é mais ou menos equivalente ao termo ego do curso. E eles estavam tentando transcendê-lo e voltar para a realidade, que era chamada de pleroma em algumas tradições gnósticas. Mas os estudantes sempre ficavam desencorajados se a experiência da gnose não acontecia para eles. Fazer um falso ídolo a partir da experiência e ficar desapontado se não acontecer não vai levá-lo a lugar algum. Depois, é claro, muitos deles cometeram o mesmo equívoco que a maioria comete. Eles tornaram o mundo real. Deram verdade às ilusões. E assim muitos deles permaneceram em estado de dualidade, como acontece com muitos estudantes do curso. Outro equívoco que cometeram foi se identificarem com sua projeção. Hoje, muitos estudantes espirituais são ensinados a olhar para algo no mundo e dizer: eu sou isso, mas na verdade você não é isso. Qualquer coisa que seja visto no universo é um símbolo, é uma projeção, um holograma simbólico do que está enterrado em sua própria mente inconsciente. Embora parte disso seja simbólica da completude, a maior parte é baseada na separação. Sim, é representativo do que está oculto na sua mente, mas não é você. Você não deve se identificar com isso. Precisa perdoar, especialmente se afetá-lo de qualquer forma negativa. Pode parecer nobre ser um com o universo, até você se lembrar de que não existe universo. O que você quer ser é um com Deus, que é tudo o que verdadeiramente existe. E o Arten. O gnosticismo e seus ensinamentos acabaram se transformando em um balaio de gatos, como tudo mais. Alguns dos estudantes estavam realmente ligados a Deus, e outros não queriam ter nada a ver com Deus. Os sistemas gnósticos não eram desenvolvidos o suficientes para embora Valentino tenha sido um gênio. Como Lao Tzu, ele viveu a não-dualidade, mas teve muita dificuldade tentando levar seus alunos a fazerem o mesmo. Ainda assim, muitos deles fizeram avanços enormes no caminho espiritual e estão estudando o curso hoje, prontos para alcançarem a iluminação.
O curso oferece o quadro completo que eles precisam. Se você olhar cuidadosamente, como faremos em nossas visitas finais dessa série, verá que o curso não o deixa com um monte de perguntas sem resposta. Ele conta o que existia antes do tempo começar, que foi dado por Deus, como você pareceu estar aqui, exatamente o que pode fazer a esse respeito e em qual direção estará indo para casa e como chegar lá. Não que o céu seja um lugar. O céu é um estado mental para o qual você precisa redespertar, e o Espírito Santo tem um plano que garante que esse resultado aconteça para todos. E o Gary: acho que é frustrante para as pessoas, porque o Espírito Santo pode ver o plano completo e como ele vai se desenrolar. O Espírito Santo pode ver tudo o que já aconteceu, acontecer ou que vai acontecer. O curso fala sobre uma cadeia interligada de perdão, portanto, meu perdão está ligado ao perdão de todos os outros. Mas não posso vê-lo, e o Espírito Santo pode. Jota, Maria e Nadav conseguiram vê-lo? E a puxar: sim. Quando você perdoou tudo, sua mente foi completamente curada pelo Espírito Santo, por definição, todas as barreiras que limitavam o poder da sua mente foram desfeitas. Aí, você está suficientemente acima do campo de batalha, como o curso diria, para poder ver o panorama mais amplo, mas mesmo assim, quando parecer estar em um corpo, vai se concentrar na sua parte do plano e terá fé absoluta no Espírito Santo. Lembre-se, mesmo esse cara, J, seguia o Espírito Santo. O Espírito Santo não o seguia. E o Gary: faz um tempo que quero perguntar duas coisas a vocês, que as outras pessoas têm me perguntado. Vocês mencionaram que seria possível que uma arma nuclear explodisse uma grande cidade em algum momento. Isso ainda é provável? Mais detalhes? Também, aquele sujeito iraniano que mencionaram na primeira série de visitas e disseram que poderia usar armas nucleares contra nós, parece ter sumido do mapa. Estavam errados a esse respeito? E a puxar: eu não estava errada. Arden estava, mas eu não. Brincadeira. É disso que deve se lembrar. Se o curso ensina que o que vê no mundo é o retrato externo de uma condição interna, se você mudar a condição interna, a condição externa também mudará. Isso é causa e efeito. A boa notícia é que, por causa do curso de cuja disseminação você participa, houve perdão e cura da mente suficientes e aquele antigo presidente iraniano não vai mais feri-los. E o Gary: certo, quais são as más notícias? E a puxar: as más notícias são que o mundo ainda não passou por um despertar abrangente. A condição atual da mente é do conflito interior. Consequentemente, a mente projetará no sonho eventos simbólicos do conflito. Isso faz com que seja não apenas provável, mas inevitável, em algum momento, uma bomba nuclear exploda em uma grande cidade. Lembre-se, o ego demiurgo quer que eventos maiores e mais amedrontadores aconteçam para induzir o medo. O medo torna real o que você está vendo. O julgamento que resulta disso mantém e acalenta a projeção do ego intacta. E o Gary: acha que você não vai me contar onde nem quando isso acontecerá, não é? E a puxar: isso não seria sábio. O governo não vai evacuar uma grande cidade baseado no que você disser. Além de não fazer nenhum bem, estabeleceria todos os tipos de aborrecimentos e distrações para você. Em vez disso, continue seu trabalho. É como dissemos sobre o 11 de setembro. Se os estudantes do curso não perdoarem, quem o fará? E o Gary: outra pergunta rápida a respeito da seção de saúde do último livro. É sobre os 35% do peróxido de hidrogênio de uso interno, ou pH, que você me disse para usar para oxigenar minhas células e prevenir ou curar todos os tipos de doença. Por exemplo, você disse que o câncer não pode sobreviver na presença do oxigênio. Sei que o pH é mágica, mas também sei que está tudo certo em usá-lo para ajudar o corpo a permitir que a mente o cure. Eu segui as instruções que foram dadas naquele livrinho que você recomendou, The One Minute Cure. Fiz o regime todo, mas a maioria das pessoas me diz que não consegue fazê-lo. Elas não podem tomar tantas gotas de pH. Algum conselho? E o Arden: sim, o peróxido de hidrogênio ainda será efetivo para promover a saúde, mesmo que você tome apenas 9 ou 10 gotas por dia, com água destilada, digamos 5 gotas 2 vezes ao dia.
em 170 ml ou 200 ml de água. Certifique-se de que ela seja destilada, porque o pH não se mistura bem com as impurezas que estão na maior parte dos tipos de água. E mantenha o pH na geladeira para impedi-lo de se estragar e de perder seu poder. Mantenha a água gelada também, porque vai fazer com que o pH tenha um gosto melhor. E certifique-se de que seja 35% de uso interno. Se as pessoas fizerem isso todos os dias, diversos tipos de benefícios podem resultar daí, e nem leva tempo se fizerem de maneira que descrevemos. E o Gary: obrigado, agradeço por isso. Sabe, você disse antes que este mundo é um truque. Bem, estava lendo um artigo sobre meu crítico de cinema favorito, Roger Ebert, que fez sua transcrição há alguns anos. O artigo apareceu na Patheos Press e foi escrito por Tom Rapsas, que registra as palavras da esposa de Roger, Chas. Roger não era um homem particularmente espiritualista, o que tornou o que essa esposa tinha a dizer ainda mais interessante. Vou ler aquela parte do artigo. Mas o mais inspirador para mim foram os eventos que aconteceram nos dias que antecederam a morte de Roger. Sua esposa, Chas Ebert, conta que seu marido não sabia se podia acreditar em Deus. Ele tinha suas dúvidas, mas perto do final, algo realmente interessante aconteceu. Continuando com suas palavras, naquela semana, antes de Roger falecer, eu ia visitá-lo e ele falava sobre ter ido a esse outro lugar. Pensei que ele estivesse tendo alucinações. Pensei que estava lhe dando remédios demais. Mas um dia antes de falecer, ele me escreveu um bilhete. Tudo isso é um truque elaborado. De acordo com Chas, ela perguntou a Roger: o que é um truque? Procurando algum esclarecimento. Ele então deixou claro para ela que estava falando sobre este mundo, este lugar. Ele disse que tudo era uma ilusão. Pensei que ele estivesse confuso, mas não estava. Chas continuou dizendo que Roger descreveu esse outro lugar como uma vastidão que você pode nem imaginar. Assim, penso que não é preciso estar mergulhado demais na espiritualidade para perceber a verdadeira natureza deste mundo e descobrir que existe algo muito mais vasto e real logo além dele. E o arte. Comentário excelente para encerrarmos, eu acho. Nas 3 próximas visitas, discutiremos algo que acreditamos que vai encorajar os estudantes a compreenderem o incrível poder da não-dualidade, a terem-se a ela e a aplicarem. Como um curso em milagres diz sobre o estudante avançado, agora começa a ver o valor de transferir o que aprendeu. O potencial disso é literalmente assombroso, e o professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. E a puxar: amamos você, irmão. Dê um grande abraço e incide por nós. E com isso, eles desapareceram em um instante, deixando-me para tentar entender o possível valor da transferência de tudo o que eles e o curso de Jota tinham me ensinado até agora. E a gente termina esse capítulo com mais amor no coração e sabendo que esse universo, embora real, né, a gente não tem que desfazer ele na forma física e desfazer ele na nossa mente, porque tudo está na nossa mente. Então entregue tudo o que você vê para o Espírito Santo e deixa ele agir. Ou para Deus ou para Jota, como você quiser chamá-lo. Mas entregue.